Tem um dedo de Sampaoli, tem muito de qualidade, porque eu acho que o torcedor do Flamengo, no jogo de bata-bata, quando ele vê uma construção com Bruno e Gabriel, não adianta. Tem uma questão ali de memória, de entusiasmar, de empolgar. O Everton na primeira etapa, mas depois que sai o primeiro gol, fica bem confortável e poderia ter feito mais. Foram 14 ou 15 finalizações, 14. Se eu não me engano. O Flamengo jogou até para fazer mais dentro de uma arena do Grêmio. Os principais jogadores do Flamengo, eu estou falando dos jogadores que estão desde 2019, contra o Gerson, nesse pacote, pegando os jogadores que estão chegando num segundo plano, porque estão chegando ainda, mas são jogadores tecnicamente muito bons. A primeira coisa para isso acontecer, para essa chavinha ser virada no Campeonato Brasileiro, é eles acharem bons jogos entre eles constantemente. Jogos como os de hoje. Sim. Eles precisam recuperar não só a confiança, não só saber que só tem, mas o prazer com o jogo que eles conseguem produzir em campo. Porque eles são jogadores que, em 2019, independentemente do sistema de jogo, independentemente de qualquer coisa, se retroalimentavam daquilo que eles faziam de bom em campo. Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, peço que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos agora para o react do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil como créditos desse atropelo do Flamengo. Flamengo 2, Grêmio 0, partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. Vamos acompanhar a análise do Linha de Passe, pessoal. O Flamengo triunfou, fez 2-0, perdeu um pênalti. O Grêmio perdeu no segundo tempo, o Kahneman expulso. Assuntos não faltarão para essa partida de ida, que encaminha a classificação rubro-negra. Tô errado, Vitor Birner? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Jean, Zupac, Pedro Ivo, aos fãs das fãs do esporte. Caminha consideravelmente, né? Se eu fosse usar um dos clichês antigos que se usavam no futebol, eu falaria que está com um pé e 4 dedos do outro. Um dos pés e 4 dedos do outro na final. Precisa de um milagre. Um milagre não. Uma coisa muito, mas muito atípica, que seria uma atuação muito ruim do Flamengo, imaginando que o Flamengo, se o Grêmio jogar aberto, tende a fazer gols no Rio de Janeiro. Repare que eu usei o plural, né? E o Grêmio precisaria ter um aproveitamento muito grande, ou seja, no futebol. Não é impossível, mas um resultado enorme de uma atuação muito boa do Flamengo. Um jogo de grande imposição. O placar foi mais magro do que o volume de jogo e de chances claras criadas pelo Flamengo. Acho que se o Flamengo tivesse feito 3-0 seria normal, perdeu um pênalti. Se tivesse feito 4 também teria sido normal. Uma atuação ruim do Soares, depois da polêmica semana de vai ou vem, que obviamente a polêmica não está encerrada, mas uma atuação ruim do Soares, uma atuação do Grêmio ruim coletivamente. Uma atuação do Flamengo, que é tão bom tecnicamente, eu vou falar mais disso ao longo do Linha, que não precisou nem fazer um grande jogo do ponto de vista coletivo para conseguir essa vitória enorme todo fora de casa na semifinal da Copa do Brasil. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu confesso, achei que foi uma partidaça do Flamengo hoje. Hoje eu achei que foi um jogo de imposição completa, né? Um primeiro tempo muito bom e muito bom também porque a gente está falando de um jogo contra o Grêmio, fora de casa, um Grêmio que gosta de ter a bola, que em geral consegue ter a bola, que consegue criar muito, e o Grêmio não conseguiu criar praticamente nada, né? As 2 chances que o Grêmio cria na primeira etapa nascem ali de falhas individuais do Matheus Cunha e depois do Fabrício Bruno na defesa, mas tirando isso, foi o Flamengo quem dominou as ações, teve 66% de posse de bola no primeiro tempo, várias chances, inclusive essa desperdiçada pelo Gabigol. Então, assim, a gente até falou, né, depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o placar tinha sido até generoso demais para o Flamengo diante do que o Atlético Paranaense tinha jogado. Hoje foi o contrário, assim, acho que hoje o Flamengo, desde o princípio, com muita confiança, se impôs na partida, foi muito superior e mereceu demais o resultado, e tô com o Birner. Traduzindo para os padrões, né, a coisa do pé, um pé e 4 dedos... O Calçade que inventou essa coisa. Sim, isso. Era grande professor porque faz muito tempo, né? Exatamente. Exato. Mas isso, se a gente traduzir, um pé e 4 dedos, 90%. Certo? Boa. Olha lá, estatisticamente 90% de chance de ir para a decisão. Eu estava esperando aquela contundência que o Jean gosta. Já tá lá, o negócio assim. Eu borracho. Isso não é Calçado. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Um abraço a você, Zupa, Jean, o Birner, o fã de esporte que está com a gente. Eu tô com o Jean, vou no caminho do Jean. O Jean falou em partidaça. Uma partida quase irretocável, talvez não fosse um problema ou outro que o Flamengo teve para mim. De saída de bola, quando o Grêmio em algum momento tentou pressionar para sufocar, para controlar ali. O Flamengo teve um problema outro de saída de bola no primeiro tempo, até aquela escapada ali
escapada não, um erro da saída de bola do Flamengo, aquela finalização do Suárez que vai por cima. E também o pênalti do Gabriel, até porque eu acho que o Gabriel é o tipo do cara que você espera dele que não perca pênalti num jogo desse tamanho, numa situação daquela. E cobrou mal, né? Já poderia abrir uma vantagem ali no primeiro tempo. Acho que o Flamengo tinha uma ideia muito clara. Quando você olha para o Flamengo com bola no primeiro tempo, era um Flamengo que quase não ocupava ali a região de meia-lua e de área do Grêmio. Então a ideia do São Paulo era muito clara, ter os jogadores bem blocados, aproximados, perto ali do círculo central, uma faixa ali, um espaço bem pequeno de campo, porque o Renato já tinha feito um negócio lá atrás, no jogo do Grêmio, contra o Flamengo do Maracanã, que são os encaixes homem a homem ali, individuais, marcação cabeça a cabeça ali, como queiram chamar, dos jogadores do Grêmio. Hoje ele repete, São Paulo traz todo mundo para fora da zona de composição. A linha de defesa do Grêmio vai saindo, em algum momento a bola vai escapar. Quando o Wesley rouba a sua bola, que ele já rouba ali um pouco de velocidade, que ele procura o Bruno, quando já procura o Gabriel, todos os encaixes ali estão mal feitos, não ocorrem. Um desencaixe na marcação, o Flamengo vem arrastando muito a defesa do Grêmio, acho que é muito inteligente do ponto de vista do primeiro tempo. Poderia ter feito 2, acaba fazendo o segundo na etapa final, então tem para mim algo muito importante, que é um selo, um dedo de São Paulo, que, olha lá, queriam já questionar e debatiam se prestava ou não prestava no fim de semana por conta de um... Teve isso, né? Opa, sempre tem, né? Não é possível. Não ganha pra você ver. Então, pega a semana que vem o Olímpia e não goleia no primeiro jogo para ver se não vão debater. Então, tem um dedo de Sampaoli, tem muito de qualidade, porque eu acho que o torcedor do Flamengo, no jogo de bata-bata, quando ele vê uma construção com Bruno e Gabriel, não adianta. Tem uma questão ali de memória, de entusiasmar, de empolgar. Você olha para ser outra semifinal, a coisa está muito pareada. Você olha para a semifinal de cá, eu acho que está bem caminhada. Tudo isso completa um cenário de uma noite muito positiva para o Flamengo. O jogo era fora. Não é fácil ganhar desse Grêmio que quer ter a bola, que quer controlar. Você deixa ele desconfortável, arrasta a marcação dele, tem a criação com o Bruno e com o Gabriel. O Flamengo demorou até para se achar, acho, principalmente com o Arrascaeta e Everton na primeira etapa, mas depois que sai o primeiro gol, fica bem confortável e poderia ter feito mais. Foram 14 ou 15 finalizações, se eu não me engano. O Flamengo jogou até para fazer mais dentro de uma arena do Grêmio, contra um Grêmio que não vive exatamente um mau momento. Saberia, tem condição de fazer mais. E acho que vale o debate do quão impactante foi essa novela do Suárez. Para um desempenho, para um encaixe de time, não nada muito assertivo, mas um debate do que foi. Vários debates, várias novelas, vários capítulos estarão aqui no Linha de Passe. Certo, protagonista, Gustavo Zupac. Certo, Paulo. Um abraço. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Para não ser repetitivo em cima do que os colegas falaram, e eu concordo com quase tudo do que foi dito, eu acho que tem alguns pontos legais para a gente observar. Como o Flamengo conseguiu se adaptar muito bem e conseguiu tirar proveito do próprio desenho do time do Grêmio, né? O Renato conservando a sua ideia com 3 zagueiros, o Grêmio marcando com linha de 5. Consequentemente, o meio-campo ficou um pouco menos povoado. E a gente começou a ver o Flamengo no primeiro tempo, principalmente quando o Felipe Luiz se juntava aos homens de meio-campo com superioridade, né? Então o jogo passava muito por ali. E aí o Grêmio, que até começou o jogo tentando ter um pouco mais de posse de bola, isso durou 10, 15 minutos. Quando o Flamengo toma conta do roteiro, controla o jogo e começa a ter esse meio-campo numericamente superior, o Grêmio passou a se defender mais. E qual seria a estratégia? A hora que recuperar, tentar o contra-ataque. Mas não tinha o contra-ataque. E aí o Renato, durante o primeiro tempo, tenta sair desse nó, desatar esse nó, tirando o Vini e colocando o Ferreirinha para tentar colocar mais gente no setor e tentar fazer o Grêmio reagir. No começo do segundo tempo, o Grêmio até reage, o Grêmio equilibra um pouco mais o jogo no começo do segundo tempo. Mas aí vem o lance que, para mim, determina a largura do placar, que é a irresponsabilidade do Kahneman. Do capitão do time. Capitão do time, que havia tomado um cartão amarelo no lance em que o Gabriel foi até malandro, porque o Kahneman chega no Gabriel, mas o Gabriel cai e dá uma valorizada, o Kahneman encosta e o Gabriel cai sentindo muito o rosto, e o Kahneman recebe o cartão amarelo pela imprudência. E pouco tempo depois... Foi sem bola, né, Gustavo? Não tinha passado a jogada. Exato. Agora, o segundo cartão que o Kahneman toma, ele sendo capitão, o Grêmio perdendo o jogo, ele com o cartão amarelo e o lance quase no meio campo, ele dá quase que uma voadora ali na canela do Everton Ribeiro. Você não tem dúvida que aquilo é para cartão, né? Não, indiscutível. Você sabe que você vai ser expulso. E a partir dali, o que o Grêmio tentou reagir a partir do 10 contra 11 foi um Grêmio desorganizado e que deixou muito espaço para o Flamengo. Fez 2, poderia ter feito 3, poderia ter, assim, bem, literalmente não, mas poderia ter resolvido de fato a parada, né? Então o Flamengo fez um grande jogo, um jogo convincente, uma resposta, assim, um jogo convincente pelo que representava esse jogo e pela imagem ruim deixada contra o América, né? O Flamengo deu uma boa resposta contra o América e o Kahneman ajudou a enterrar as possibilidades do Grêmio dentro de casa. Com o carimbo do técnico do Flamengo, com uma frase importante, o time parece mais concentrado, mais ligado em jogos de Copas do que em partidas do Campeonato Brasileiro. Usou a palavra que eu acho a principal, concentrado. Porque... Só para reproduzir, ele é questionado, ele fala,
Os jogadores se ligam mais mais. em jogos de Copa. E isso é muito claro. Isso é Mas muito... agora é a boca do Sampaoli, não é muito, simplesmente muito claro. um achismo. Escolhe. Não, é muito claro. Agora o treinador tem a mesma impressão de todo mundo que estava vendo isso. Ele identifica isso. Que é uma coisa, para mim, não deveria acontecer. Porque o Flamengo deveria jogar o Campeonato Brasileiro faltando mais de um turno. E com o time que o Flamengo tem, olha os jogadores que entraram no segundo tempo. Então, Alan, Pedro e Cebolinha. Pois é. No banco. Então, vamos entrar nesse detalhe. O Flamengo tem condições de disputar todas as competições. Já falava aqui outro dia, o Flamengo é o único time do futebol brasileiro que tem jogadores para ganhar as 3 competições que está disputando. De qualquer forma, há uma coisa que é inconsciente, né? Então, os jogadores do Flamengo, identificado isso, que eles dão mais valor a esses jogos que têm um valor mais imediato, porque os pontos corridos você vai plantando para colher, e aí nesse jogo você já praticamente consegue a classificação em uma partida, ou em 2, no caso, se confirmada a classificação no Rio de Janeiro. Os jogadores estão com uma postura um pouco diferente. O cara que, inclusive, precisa ser dosado do ponto de vista físico. Isso vale para o Bruno Henrique, que é espetacular, né? Quer dizer, eu repito aquilo que eu disse algumas semanas antes até dele se machucar no jogo contra o Palmeiras. Talvez esse seja o grande reforço do Flamengo até o final da temporada. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez essa estar ligado, que foi o termo que o próprio Sampaoli usou, possa vir com a simples mudança de nomes escalados no Campeonato Brasileiro. Caras que vão ter que brigar pelo espaço, que vão ter que brigar pela posição, que talvez tenham uma postura, mesmo num campeonato como o de hoje, e não dá pra ter, também é bom que se diga, não dá pra ter essa postura que o Flamengo teve hoje, a intensidade que o Flamengo teve hoje. Teve um momento que o Flamengo tinha 67% de posse de bola e tinha, acho que eram 17 desarmes ou 15 desarmes contra 10 do Grêmio, o que é uma loucura, porque se você tá com a bola o tempo todo, você ainda tem mais desarme do que o seu adversário nessa proporção. É o que o Sampaoli quer. É muita intensidade, é tudo que o Sampaoli quer e não dá pra ser assim todo jogo com o mesmo time. O que eu acho sobre o Campeonato Brasileiro, assim, não acho que a discussão é largar ou não largar agora, acho que não é esse o ponto. O que eu acho que não dá pro treinador e pra diretoria entenderem com normalidade o fato de que esse elenco se liga mais em Copa mesmo e assim, porque esse é um risco que você assume, porque o grosso da temporada é o campeonato em que esse grupo se liga menos. E aí você assume um risco grande de confiar de que essa chavinha vai ser virada a todo momento pra hora das Copas, e talvez não seja a todo momento. A gente viu na última temporada, embora o Flamengo tenha vencido as 2 Copas, o Flamengo bateu na trave pra não vencer, principalmente a Copa do Brasil. O Flamengo esteve muito perto, esteve um pênalti perdido pelo Fagner de perder a Copa do Brasil. Pro Corinthians, o Vitor Pereira. E a Libertadores, até o Pedro Henrique ser expulso, era um jogo muito pau a pau entre Flamengo e Atlético. Então, assim, se esse time tivesse sobrando nas Copas, eu acho que esse entendimento de que o time se liga menos no Campeonato Brasileiro poderia até ser entendido como, é uma característica. Eu acho que o Flamengo tem, e o Flamengo, eu digo diretoria e comissão técnica, tem que brigar para encontrar uma maneira de tornar o Campeonato Brasileiro também uma certa prioridade para o bem da temporada como um todo, porque ninguém vira a chavinha simplesmente... Mas você concorda que não é um debate imediato? Não, é uma questão cultural. O debate imediato eu digo, agora o São Paulo resolve essa bomba aí que vem de 3 anos. Eu acho que é do interesse dele tentar resolver, Não tem solução mágica. São seres humanos. O que você está falando é indiscutível. É indiscutível. E todo torcedor do Flamengo sabe disso também. Eu só acho que acho que todo jogador fica feliz quando joga num time que joga bem. Só que eu acho que como o Flamengo tem jogadores muito técnicos e pegando o histórico dos principais jogadores do Flamengo, eu estou falando dos jogadores que estão desde 2019, quanto o Gerson, nesse pacote, pegando os jogadores que estão chegando num segundo plano, porque estão chegando ainda, mas são jogadores tecnicamente muito bons. A primeira coisa para isso acontecer, para essa chavinha ser virada no Campeonato Brasileiro, é eles acharem bons jogos entre eles constantemente. Jogos como os de hoje. Sim. Eles precisam recuperar não só a confiança, não só saber que são técnicos, mas o prazer com o jogo que eles conseguem produzir em campo. Porque eles são jogadores que, em 2019, independentemente do sistema de jogo, independentemente de qualquer coisa, se retroalimentavam daquilo que eles faziam de bom em campo. E eles iam crescendo. Isso é uma coisa... E para isso acontecer, eu me coloco no lugar do técnico. Conversa é essencial. Diálogo sempre é importante. Liderança é importante. Porém, mais do que isso, é o Flamengo fazer bons jogos coletivamente que serão o bastante para que esse time consiga jogadas bonitas, passes bonitos, tabelas bonitas, gols bonitos, que são coisas que alimentam esses jogadores. Se o Flamengo fizer isso mais vezes na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o time naturalmente fará mais jogos bons e naturalmente competirá mais no Campeonato Brasileiro. E até para pegar, então, esse seu gancho, de repente uma saída ou uma boa chave para isso é se apoiar nesse time de 2019? E por que a pergunta? Porque se o Gerson pudesse jogar hoje, ele talvez seria titular ali como segundo volante, e porque o quarteto, mais uma vez, foi escalado. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo. Falando um pouquinho sobre o jogo. Que partida do Wesley. A melhor partida do Wesley no profissional do Flamengo
conseguindo grandes arrancadas. A gente estava temeroso que o Renato Gaúcho ia colocar uma dupla ali de Reinaldo e Cristaldo, que ia atacar o Flamengo pelo aquele lado, mas o Wesley se comportou muito bem. Inclusive, no primeiro gol, ele roubou a bola, se antecipou ali ao meia, conseguiu dar uma bela arrancada, achou o Bruno Henrique achou o Gabigol para abrir o placar. O Flamengo poderia ter feito 3, 4 gols tranquilamente, poderia ter matado esse confronto já na primeira partida. É aquele Flamengo de Copas, né? Que a gente já conhece, um Flamengo ligado, concentrado, intenso. Eles falaram ali sobre os desarmes, o Flamengo roubou 17 bolas do Grêmio. Tamanha a intensidade do Flamengo no jogo. Gabigol jogando bem, perturbando ali os zagueiros, como sempre. O Bruno Henrique muito bem pelo lado do campo, conseguindo ali ajudar o Felipe Luiz na marcação. Vitor Hugo, também outro, que eu acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Um jogador que não estava errando passes, era aquele cara que a bola vinha, ele conseguia dar sempre continuidade, muito bem na marcação. Fabrício Bruno, um monstro. A gente já tinha comentado aqui, o Soares não teria essa vida fácil, como muitos se imaginavam. O Soares não vem jogando bem, jogou bem o Campeonato Gaúcho, mas no Campeonato Brasileiro é muito tímido. Tem lampejos daquele jogador do Barcelona, do Liverpool, do Ajax. E o Soares hoje não arrumou absolutamente nada, pessoal. O Soares hoje foi nulo no jogo, só conseguiu dar aquele chute no início da partida, ali quase no meio campo, que assustou o goleiro. Mas fora isso, totalmente dominado pelos zagueiros do Flamengo. O jogo foi facilitado pela entrada, até certo ponto, bizarra do Kahneman sendo expulso. Então o Flamengo teve a vida facilitada, fez o 2-0 com o Thiago Maia ali desviando no zagueiro, poderia ter feito o terceiro ali com o Pedro. O Grêmio totalmente entregue no final da partida, sentindo muito cansaço, sentindo um campo grande, que o Flamengo trocando passes, conseguindo fazer as inversões, aproximações entre Thiago Maia, Everton Ribeiro flutuando por dentro, Vitor Hugo. Então o Flamengo fez uma partida excelente, um dos melhores jogos do Flamengo nessa temporada, se não foi o melhor jogo do Flamengo, esse jogo de 2-0 contra o Grêmio. Ele leva essa vantagem gigantesca para o dia 16, carimbar o passaporte aí, quem sabe, para a final da Copa do Brasil e esperar o vencedor lá de Corinthians e São Paulo, que estão duelando um clássico brasileiro, um clássico paulista, no outro lado da chave. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!